toda fórmula química vai ter nela uma certa massa. Lembrando que nós estamos falando de substâncias que são estruturas concretas, né? Que formam a matéria do mundo sensível. Essas substâncias químicas reagem entre si. O que quer dizer isso? Tu coloca duas substâncias juntas e elas podem gerar uma nova substância química ou novas substâncias químicas. Chamamos isso de reação química. Nessa reação química há quebra de ligações e formação de novas ligações químicas, gerando então um novo produto. A gente chama isso de fenômeno químico envolvido nas reações químicas. Essas reações químicas têm uma coisa interessante, porque há uma relação de proporcionalidade e há uma relação temporal entre o antes da flecha e o depois da flecha, como a gente escreve. O antes da flecha e o depois da flecha, como a gente escreve. O que está antes da flecha são os reagentes, as substâncias que colocadas juntas reagiram. E depois da flecha, a gente tem as substâncias que se produziram a partir dessa reação. Mas há uma proporção muito importante aí, que é a proporção de massa. Ou seja, a lei de Lavoisier tem que ser respeitada nas reações químicas comuns, como essa que eu coloquei aí, tá? Água gerando gás hidrogênio e gás oxigênio. Então, uma das coisas importantes aqui, ó, que eu deixei para colocar, deixei até um espacinho, é o estado físico, né? A água líquida formou o hidrogênio gasoso e o oxigênio gasoso, para a gente entender que isto é matéria mesmo. Dani, qual é a proporção de massas que tem? Bom, presta atenção. A gente tem na reação química um antes e um depois. Né? Antes eu tinha o quê? Água. E depois o que eu tenho? Ah, olha lá, ó. Depois, olha na equaçãozinha lá. Depois eu tenho hidrogênio e oxigênio. Ou seja, eu tinha uma substância líquida e transformei ela em duas substâncias gasosas. O Dante falou que existe a proporção de massa. Sim, quer ver? Ó? Eu vou pegar no antes, aqui no antes, tá? E vou fazer um cálculozinho. 2 vezes H2O. Ah, Dani, mas 2 vezes H2O é 2 vezes 18. E 2 vezes 18 dá quanto? 36 gramas. Ah, é verdade que a massa da fórmula da água é 18 gramas, né? Exatamente. Vamos ver depois. Depois, como é que fica depois? Nós temos uma soma, né? Ó, uma adição de hidrogênio e oxigênio. Então, vamos pegar 2 do hidrogênio, tá? 2 do H2, somado com 1 do O2. Ah, mas o H2, professor, o H2 está ali do ladinho, ó, do ladinho ali, ó, olha do ladinho ali, ó. H2, 2 gramas, então 2 vezes 2. Mas, o oxigênio quanto é? O oxigênio é 32. 1 vezes 32. Se eu pego e somo isso... Opa, professor, vai dar 4 gramas mais 32 gramas. Mas 4 mais 32 deu quanto? 36 gramas. Ou seja, a massa que eu tinha antes é igual à massa que eu vou ter depois.